Número 3. Será que a marcha demora muito? Sussurrou ele, pois estava começando a sentir fome. Acho que não, disse Shmuel. Quando as pessoas saem para marchar, eu nunca mais as vejo, mas imagino que não demore. Considerando a fala de Shmuel, o lugar onde estavam e o contexto histórico do texto, o que acontecia às pessoas que saíam para marchar? Não eram mais vistas? Justifique sua resposta. Então, nós podemos concluir, nós podemos inferir que as pessoas que sumiam provavelmente eram mortas, né? Elas estavam na câmara de gás e lá elas eram assassinadas. Então, aqui tem, ó. Podemos inferir que as pessoas que sumiam provavelmente eram mortas, considerando que estavam em um campo de concentração, né? Na número 4. De certa forma, o aspecto do céu e a presença da chuva estão relacionados ao enredo e às suas personagens. Analise de que forma esses elementos meteorológicos se unem para reforçar ou mesmo para antecipar aquilo que ocorre a Bruno e Shmuel. Então, o dia em que a narrativa acontece inicia como chuva, e à tarde, porém, a chuva parecia ter parado, ter cessado. Caso contrário, Bruno não teria levado seu plano adiante. Se não tivesse parado de chover, o Bruno não entraria para o lado de lá ou não sairia nem de casa. À medida que Bruno passa mais tempo dentro do campo, o céu vai escurecendo e, como se evidenciasse o perigo que envolve, uma forte chuva cai e então o que denuncia o desfecho trágico, triste do texto. Então, primeiro, a chuva começa de manhã, ela cessa para que ele leve seu plano adiante e vá para a cerca para brincar com o Shmuel, ajudar a procurar o pai de Shmuel. Depois, mais à tardezinha, a chuva volta, o céu escurece, cai para dar aquela tempestade e reforçar aquele desfecho trágico do final da história que vocês já sabem, ok? Então tá aqui. O dia em que a narrativa acontece inicia com chuva, à tarde, porém, a chuva parecia ter cessado, caso contrário, Bruno não teria levado seu plano adiante. À medida que Bruno passa mais tempo dentro do campo de concentração, dentro do campo, o céu vai se escurecendo, como se evidenciasse o perigo que o envolve. Uma forte chuva cai, então, o que denuncia o desfecho triste do texto. Essa é a resposta da apostila. Número 5, verdadeiro ou falso? O incômodo causado pela chuva foi tão grande que Bruno nem se preocupou com as pessoas que marchavam, ou mesmo com Shmuel, quando se imaginou de volta a casa, observando tudo à distância. Falso. O medo da chuva, preocupação com a chuva enlamaçando sua roupa no seu corpo, incomodou, mas ele também se preocupou com as pessoas marchando e até mesmo com Shmuel. E também a sua volta para casa. Ok? B. Então, é falsa, porque ele, além de preocupar com a chuva, preocupou com essas outras coisas também. Na letra B, Bruno decepciona-se após ver a realidade do campo onde o amigo mora. Sim, porque ele achou que tinha pessoas nas varandas, pessoas diferentes, vivendo suas vidas tranquilas, e não era isso bem o que ele viu. Então, é verdadeiro. Letra C. Tentando fugir da chuva, Bruno e Shmuel abrigaram-se em um galpão quente e bem fechado. Eles não se abrigaram, eles foram empurrados para esse cômodo, que era quente, muito fechado, mas eles não foram tentando fugir da chuva, eles foram empurrados pelos soldados no meio daquela multidão. Falso. Letra D. No galpão, Bruno se dá conta de que Shmuel é, de fato, o seu melhor amigo e aperta-lhe a mão. Verdadeiro. Ele estava tentando lembrar o nome dos seus 3 melhores amigos lá da cidade onde ele morava, mas sumiram. Quer dizer, então eles não são meus melhores amigos para a vida toda. Você, Shmuel, meu grande amigo para a vida toda. Verdadeiro. Letra E. Só depois que a grande porta foi subitamente trancada, Bruno compreendeu a situação. E mesmo assim, decidiu continuar segurando a mão de Shmuel. Ele não soltou a mão do seu amigo. Ele não soltou a mão do seu amigo, mas ele ainda não entendia o que ia acontecer. Eles achavam que eles tinham fechado para proteger, para as pessoas não ficarem resfriadas. O motivo verdadeiro ele não sabia, mas ele continuou segurando a mão de Shmuel. Então é falso, ok? Número 6. Observe a seguir a capa do romance do qual fazem parte os trechos que você leu.
Além do título, que informações são apresentadas na capa do livro? O nome do autor, a editora responsável pela edição. Nós temos que o pijama também ele é listrado. Aliás, o pijama. A capa do livro tem listras azuis claras e azuis escuras, né? Então, mostrando pijama usado no campo de concentração. Na verdade, o uniforme usado no campo de concentração. Então, nós temos o nome do autor e a editora, ok? Na letra C. Letra B. De que forma o título do livro e a parte visual da capa estão relacionados ao enredo do romance? O título faz referência a uma das personagens, um menino de pijama listrado, Shmuel, que está usando um pijama listrado durante a história. Então, temos o nome, não, na verdade não é o nome, a referência à personagem Shmuel, o menino de pijama listrado, e a capa está com listras como se fosse o uniforme usado no campo de concentração, usado pelo menino. Número 7. Após ler 2 trechos de um romance, marque as características que podem ser atribuídas a esse gênero textual. É uma narrativa longa, mais extensa do que um conto, e que pode ser dividida em capítulos. Sim, um romance é uma narrativa longa, bem mais extensa do que um conto. Tem apenas um conflito e um desfecho, e ela pode ser dividida em capítulos. Ok. Letra B. Apresenta uma história fictícia que pode ou não ser inspirada em histórias reais, verdadeiro. Então, é uma ficção que foi inspirada em um caso da Segunda Guerra Mundial, ok? O Menino de Pijama Listrado é uma ficção, apesar de ser inspirado em fatos que aconteceram de verdade, que foram atrocidades acontecidas durante a Segunda Guerra Mundial, mas é uma ficção, ok? Verdadeiro. C. Trata-se de uma história comovente narrada em forma de versos como poemas. Não foram narradas em versos. Não se trata de um poema, ok? Na verdade, nós temos uma prosa. Prosa é quando é escrito em parágrafos. Então, não é isso. Letra D. Em geral, apresenta personagens, tempo, espaço, enredo, como os demais textos narrativos. Temos personagens, tempo mais longo, mas temos o espaço, o enredo, com todos aqueles elementos dos textos narrativos, ok? Letra E. É normalmente escrito uma linguagem muito rebuscada, de difícil compreensão? Não, nós temos uma linguagem tranquila, uma linguagem que jovens conseguem ter acesso, todos os tipos de leitores conseguem acessar, uma linguagem bem mais, ela não chega a ser coloquial, mas também ela não é uma linguagem muito rebuscada, não, ok? Número 8, então ficou a A, a B e a D. Na número 8, nós temos os dois, aqui uma cena do filme, Bruno com seus brinquedos, seus lanches, e Shmuel, olha lá como que é o uniforme dele. Explique como esta imagem ilustra as diferenças e as semelhanças entre Bruno e Shmuel. Então, nós podemos, elementos que ilustram as diferenças. As vestimentas, ele está bem vestido, com suspensórios, short, boina, ele está aqui com pijama sujo, que não se lava, né? A forma dos cabelos, ele tem os seus cabelos bem cortados, ele aqui está com o cabelo raspado, ele está com um aspecto sadio, bem corado, bem nutrido, e ele está abatido, pálido, quase subnutrido, né? Nossa, está mal alimentado. E os dois estão jogando, conversando, tornando-se amigos, apesar das diferenças. Para quem não conseguiu acompanhar essa minha divisão, vou ler aqui, Elementos que ilustram a diferença. As vestimentas dos dois meninos, a forma como os cabelos deles estão cortados, a presença de objetos de um lado da cerca. Essas são as diferenças. As semelhanças estão no fato de serem dois garotos de idades aproximadas, jogando e conversando, tornando-se amigos apesar de todas as diferenças. Resposta da letra A, do 8, ok? Na letra B, as personagens e o ambiente retratados no filme se aproximam dos que você imaginou enquanto lia os trechos da obra? Então, aqui é uma resposta pessoal. Aqui, quando a gente lia os capítulos não, o texto 1, que é um trechinho, e o texto 3, que é outro trechinho, você fez uma
uma imagem mental sobre Shmuel, sobre Bruno. E quando a gente vê aqui uma cena do filme, a pergunta é: foi isso que você imaginou? Era desse jeito que você havia imaginado a cerca, o Bruno com todos os seus apetrechos, Shmuel com seu pijama de cabeça raspada, batido? Como você imaginou? Então, essa é uma resposta pessoal.